Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as aparições apocalípticas, que não tem nada de Maria, as falsas aparições marianas, que hoje, como eu já falei em outros vídeos, é o maior problema da Igreja Católica, tá? Os aparicionistas, né? Enfim, e as aparições e os videntes também, que muitos, eu acredito, são ludibriados pelo adversário, mas não vou entrar nessa questão hoje, né? As aparições marianas é o maior problema da Igreja Católica hoje, tá? Hoje. E o Papa Francisco aí, vai minha crítica ao Papa Francisco, né? Tem que dar um corte rápido em tudo isso, gente. Não pode deixar para a próxima geração. Tem que aprender com os erros agora. E hoje eu quero reagir a alguns comentários, tá? Que eu recebi no WhatsApp. Se não estou enganado, esses comentários foram feitos lá no vídeo do Thiago Bruno, do Católicos de Verdade. Hoje ele anunciou uma live que ele vai fazer com o Rafael Brito a respeito da aparição de Anguera e também das revelações, tá? Não vou entrar nos pormenores aqui, né? Eu estou muito ansioso por essa live, tá, gente? Enfim, né? Vou esperar a live para depois reagir também à live, né? E a opinião deles, tá? Eu basicamente, né, conheço o Thiago Bruno, tá? O Rafael também, não tenho contato direto com o Rafael Brito, mas eu tenho muito contato com o Thiago Bruno. Estou muito ansioso por essa live. Mas, né, cara, tem os fanáticos, não adianta. É o time Anguera Futebol Clube. O Thiago Bruno anunciou a live, nem falou nada sobre o que eles irão, né, analisar exatamente, qual é a opinião, e já os fanáticos vieram lá para defender Anguera. Eu vou reagir aqui a alguns comentários que me enviaram, tá? Na live do Thiago Bruno. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente, faça o combo todo, compartilhe o vídeo também, deixa um comentário muito importante também. Qual é a sua opinião? Você concorda com o Cris Macabeus, com o Robson 2.0? Não concorda? Deixa a sua opinião aqui, tá? A Igreja Católica não é democracia, tá, gente? Mas aqui o meu canal, eu respeito todas as opiniões, desde que, tá, não seja fake news e também não esteja ofendendo alguém aqui. Aqui do meu lado, minhas redes sociais, do lado aqui, ó, o QR Code, bem do ladinho aqui, tá? O QR Code com o Pix do canal. Se quiser fazer uma doação pro canal, através do QR Code ou a chave Pix, crismacabelos@gmail.com. Tem a opção do Clube de Membros e também do Apoia-se. Faça a sua escolha e contribua com o canal, tá bom? Então, minha gente, deixa eu reagir a alguns comentários, porque, olha, não ligue pelo cenário aqui, tô aqui numa bagunça aqui, eu não estou em casa, tá? Eu não estou conseguindo preparar um cenário fora lá do meu apartamento, então, enfim, hoje vai ser desse jeito, então não olhe para trás, olhe para o rostinho lindo do Cris Macabeus apenas aqui, e vamos reagir a esses comentários. Eu fico impressionado como são, né, os fanáticos pela Igreja de Anguera, tá, gente? Veja bem, eu defendo o Papa Francisco. Eu nasci para defender o papado, tá? Meu pai me ensinou desde criança que eu tenho que defender o Papa, tá? Meu pai não era uma boa pessoa exatamente, não era aquele católico, né? Mas ele me ensinava que o Papa da Igreja Católica, né, é um dever defender o Papa, tá bom? Mas eu também tenho minhas críticas, por exemplo, né, a questão dos aparicionistas. As aparições marianas hoje é o maior problema da Igreja Católica, tá? Nenhuma é Maria, não tem Maria nenhuma. Eu não tô aqui para analisar se é o adversário, se é da cabeça da pessoa. Não é Maria, isso pode ter certeza. E o Papa Francisco poderia dar um corte rápido nessas aparições e não deu, tá? Eu não gostaria de deixar para a próxima geração. Tem que aprender com os erros agora, tá? Nos anos 80, infelizmente, no pontificado de São João Paulo II, ele permitiu mesmo que os aparicionistas, né, se multiplicassem, né, que a aparição daqui, a aparição dali, e não deu corte rápido na época, e agora virou uma coisa incontrolável, perdeu o controle a ponto de vidente achar que está acima do Papa. Ele acha que está acima do Papa, não adianta, né? E nós temos aí a mais famosa aqui do Brasil, que é a Anguera, né,
tem os seus fanáticos e Anguera praticamente já rompeu com o Papa, né? Já tem vídeo aí praticamente falando, tem uma igreja verdadeira e uma falsa, e a falsa é a que tem o Papa Francisco ali com o Fiducia Supplicans, tá bom? E acho engraçado, né? Porque teve uma crítica em uma live, eu não vou lembrar o dia agora, mas eu tenho aqui, que eu baixei a live, né? Eu baixo quase todas as lives, deixo guardado aqui. Teve uma crítica sobre o livro que o Papa está lançando, aliás, né? Foi uma entrevista do Papa e publicaram um livro sobre a entrevista do Papa. E ele fala sobre Bento XVI, fala, né, a convivência dele com Bento XVI, que Bento XVI apoiava ele em tudo, né, quase em tudo, talvez. E o vidente criticou, falando, agora está colocando palavras na boca de um morto, né? Nossa, o vidente falou muita coisa ali naquele vídeo ali contra o Papa que realmente, né, não se deve falar católico nenhum. Católico nenhum, você pode criticar sim. Achar, o Papa falou algo que eu não concordei e tal, mas falar o que foi falado naquele vídeo, nenhum católico tem o direito de falar, eu tenho o vídeo guardado aqui, tá? Mas quem está criticando é um vidente que coloca, que fala coisas de Bento XVI, que Bento XVI veio a público desmentir e ele continua afirmando. E Bento XVI já morreu e não pode se defender. Então ele faz a mesma coisa que ele está criticando no Papa. Ele diz claramente nos vídeos dele que Bento XVI foi tirado do trono pela máfia de Sangalo, né? Covarde. Bento XVI foi covarde, então, né? Que a renúncia de Bento XVI, né, não existiu exatamente, ele foi tirado do trono. E Bento XVI veio a público dizer que isso é mentira. Veio a público, antes de morrer, veio a público e disse, isso é mentira, não tem dois papas, eu não sei de consciência própria. Ele continua afirmando isso. Então ele faz a mesma coisa e está criticando o Papa. Né? Só que o Papa Francisco tem propriedades para falar o que ele está falando. Agora o vidente, a única propriedade que ele tem é uma suposta aparição que ele disse era a mãe de Deus. Tá? Mas vamos reagir aos comentários, gente. Prestem atenção nos comentários. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, tá? Primeiro comentário. O primeiro comentário não é de uma pessoa que realmente segue Anguera, né, de um modo fanático, tá? O primeiro comentário diz assim, essas aparições são bem estranhas. O canal, né, do Macabeus, Hora do Macabeus, fez uma análise muito boa sobre esse caso. Aí uma inscrita do nosso canal, né, todo mundo conhece, ela sempre está comentando aqui, falou que acho eles um pouco debochados, falando de mim, né, da minha pessoa e também da pessoa do Robson, infelizmente, né? Eu gosto muito dessa pessoa que comentou isso, não vou levar para o lado pessoal, tá? Mas não tem como tratar desse assunto sem ser debochado, tá bom? Não tem como tratar disso daí, tá? Porque são coisas ridículas que vêm, né? Não só de Anguera, tá, gente? Tô falando só de Anguera, tô falando dessas aparições todas aí, Medjugorje, Garabandal, não sei o que lá de Bonilha, né? O Vale da Imaculada, tá? São coisas ridículas, gente, ridículas. Basicamente, e 80% tudo anticatólico. Tudo anticatólico. Com heresias em cima de heresias. Eu já coloquei, mostrei aqui várias. Eu tenho um dossiê de heresias em cima de revelações e até de opinião de videntes. Eu tenho um dossiê aqui comigo que eu vou publicar esse dossiê. Pode ter certeza que eu vou publicar, tá bom, gente? Então assim, nem levei pro lado pessoal, né? Eu sou debochado mesmo, com coisas ridículas, eu sou debochado, tá, gente? Vamos pro próximo comentário aqui, tá? Vamos lá. O vidente não parece ser mentiroso ou um charlatão. Tá, eu nunca falei que ele era um charlatão, nem isso nunca saiu da minha boca, não penso dessa maneira, tá? Acredito que se ele tá vendo alguma coisa, ele também tá sendo vítima daquilo que ele tá vendo, né? Para mim, ele tá sendo ludibriado por essa aparição que se diz a mãe de Deus. Mas vem aqui e contraria o catecismo 65, 66 e 67. Se contraria o catecismo 65, 66 e 67, não é Maria, entendeu? Mentiroso, eu não vou falar que ele é mentiroso também, tá? Eu não posso fazer uma afirmação dessa, porque as coisas que ele ensina, a maioria das coisas vem da aparição. Então, realmente, eu não posso falar que ele é mentiroso. Então, nunca saiu isso da minha boca, tá, gente? Aí diz assim, pelo contrário, demonstra ser fiel à Bíblia. Não, ele não é fiel à Bíblia, tá, gente? Ele não é fiel à Bíblia.
ele diz isso em suas catequeses, né? Porque, como eu falei, tudo tem que vir com uma roupagem católica, mas ele não é fiel à Bíblia. Né? A Bíblia diz uma coisa, ele diz outra. Aliás, a Bíblia diz uma coisa, a aparição diz outra, e ele, né, ele opta por aquilo que ele recebeu da aparição. É o caso de Maria Madalena. Maria Madalena foi quem viu Jesus Cristo ressuscitado pela primeira vez. Ninguém viu antes de Maria Madalena. A aparição, que quer ser protagonista em tudo, diz que foi, né, a aparição quem viu, né? Cristo não foi Maria Santíssima, tá, gente? Entenda, tá? Né, a aparição traz o nome de Maria Santíssima, mas não é Maria, é a aparição. Então a aparição, como ela quer ser a protagonista em tudo, aí ela diz que não foi para mim no privado que Jesus Cristo apareceu, tá? Não é fiel à Bíblia. Se a Bíblia diz uma coisa e a aparição diz outra, ele fica com a aparição. Aí ele vem com alguns argumentos. Não, a Bíblia diz, mas é pro povão. O povão, né? Aí sim foi Maria Madalena. Não tem nada disso. Nada disso na Bíblia. Tá? Nada disso. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Cristo foi, né, nas bodas de Caná. Não adianta vir com ideiazinha de que eu acho. Você acredita que Cristo passou 30 anos sem fazer milagre? Acredito. A Bíblia diz isso, eu acredito. Tá? E aí ele fica com a aparição que diz que Cristo fez milagre quando era criança, levitava, recitou não sei quem. Então ele fica com a aparição, tá, gente? Então ele não é fiel à Bíblia, não é fiel à Bíblia. É lógico que ele vai falar que é, mas, né, ele não é fiel à Bíblia, por quê? Porque se tá a aparição de um lado, a Bíblia do outro, ele vai ficar com a aparição e encontrar algum subterfúgio, né, para defender aquilo que a aparição revelou para ele. Então não é. Eu sou fiel à Bíblia. A Bíblia falou aquilo. Se a Bíblia gente, se a Bíblia coloca um excludente, é aquilo que a gente tem que acreditar. A Bíblia falou: o primeiro milagre foi nas bodas de Caná. Não tem aparição que vá mudar aquilo. Né? Aí diz assim: até que prove o contrário. A gente já provou, né? Acredito nas aparições de Nossa Senhora de Anguera. Então nós já provamos aqui, Robson, eu, o Eco Fidelíssimo, que tem heresias, tem coisas contrariando o catecismo, documentos da igreja. Ele tem revelação dizendo lá que a igreja vai andar sem Pedro, e o Papa Pio XII diz que isso é heresia. Tá? O Papa Pio IX de Santa Catarina de Siena diz que é heresia. Então é aquela coisa. Então, é aquela questão. Tem a aparição de um lado e a igreja de outro. Tá? Aqui a igreja de Anguera só aceita o que vem da Igreja Católica se estiver de acordo com as revelações que ele recebe, né, que o vidente recebe. Se tiver alguma coisa contrariando as revelações, deixa para escanteio. Tá? Vamos ver outro comentário aqui. Deixa eu ver outro comentário. Sim, são verdadeiras. Já foram analisadas por vários padres. Quem são esses padres? Esses padres fazem parte da comissão que está analisando a aparição. Supostamente tem uma comissão que eu não conheço, tá? Já entrei em contato com a arquidiocese para né, receber informações e até o contato também de alguém aí dessa comissão. Ninguém aparece, tá? É igual caviar, né? Igual caviar. Nunca vi, nunca comi, só escutei falar sobre isso. Então essa aparição é muito estranho. Tudo que acontece em Anguera são coisas estranhas, desde o início, né? Quando monta uma comissão no início é com alguém que é amigo do vidente e que vem perguntar pro vidente: o que eu faço agora? Onde já se viu uma coisa dessa? Não existe isso na Igreja Católica, tá? Se você pegar Simbres, como eu falei, é totalmente diferente, tá? Se você entrar na arquidiocese, no site da arquidiocese de Simbres, vai ter o contato da comissão que analisa a aparição e a revelação de Simbres, tá? Vai ter o contato. Se você tiver alguma coisa, alguma dúvida ou algo para contribuir, só ligar para eles e entrar em contato. Olha como é diferente, né? O bispo lá, né, de Pesqueira, né, ele da arquidiocese de Pesqueira, também, cara, ele vem a público falar, dar opinião. Né? Agora em Anguera não, é tudo assim, ó, fica tudo oculto, né? É impressionante. Dom Zanoni nunca fala sobre nada. Impressionante, né? O vidente não fala nada do Dom Zanoni. Esquisito, né? Muito esquisito. A situação é toda esquisita, tá? E vários padres analisaram. O padre Gabriel Vilaverde. Gente, o padre Gabriel Vilaverde é incondicional para ele, Anguera. Não adianta. Para ele é incondicional. Ele vai defender Anguera até o último dia da vida dele, né? Não interessa. Ele já defendeu coisas estranhas, né? Que a gente coloca aqui
E ele foi lá e encontrou um subterfúgio lá, cara, bem ridículo para defender a aparição. Vamos lá, mais um aqui. Já fiz essa análise e asseguro é verdadeira. Como é que você fez essa análise? Você analisou o quê? As revelações, a postura do vidente, a situação da aparição. O que você analisou? Quando eu faço uma análise em cima de uma aparição, seja Medjugorje, Garabandal, Anguera, La Salette, eu trago todas as informações, a revelação, faço análise, trago os documentos da igreja. Que tipo de análise você fez? Você tem que mostrar a análise que você fez para mostrar que é verdadeira. Por exemplo, né, eu vou perguntar novamente, contrariar o catecismo 65, 66 e 67. Contrariar o catecismo 966. Tá? Vai lá no parágrafo 966, diz que Maria morreu. E o vidente diz que quem diz isso, né, veio do demônio, né, que vai pagar caro quem diz que Maria morreu, mas está lá no catecismo, que Maria morreu. Tá? Ah, não, mas está escrito dormição. Sim, dormição, o que é a dormição? Morrer, tá? Morre. Só não sente a dor da morte, mas morreu. Aí eu pergunto, qual a análise que essa pessoa fez, né? Vamos passar para um outro aqui, gente. Também fico na dúvida. Esse aqui já tem dúvidas. É igual, esse aqui faz parte, né, da primeira mensagem que eu coloquei aqui, né, do primeiro comentário, que o rapaz também tinha dúvida, citou até o meu canal, né, aí depois a nossa amiga que é inscrita no meu canal foi lá e falou que eu sou um debochado, né, e eu não vou levar para o lado pessoal que eu sou mesmo. Como eu falei, nessa situação aqui, dessas aparições marianas, Garabandal, Medjugorje, Vale da Imaculada, gente, cara, tem que ser debochado, infelizmente, não tem como tratar isso aqui como uma coisa séria, tá, gente? Ó, também fico na dúvida, fala mal do Papa. A Nossa Senhora avisa direto, a Nossa Senhora avisa direto no livro azul, mensagem do Padre Gobi que devemos rezar sempre pelo Papa que não julgar e não julgar ele. Bom, bem, vamos entender que esse livro do Padre Gobi também é um livro bem esquisito, tá, gente? Tudo que ele revelou ali, nada se cumpriu e ele não recebia uma aparição mariana, era uma mensagem que ele recebia do interior, né? Esqueci o nome que se dá para isso agora. Mas, enfim, essa perseguição ao Santo Padre, gente, eu só vejo em Anguera, tá? Tô falando de aparição mariana, tá? Essa perseguição com alvo direto ao Santo Padre, o Papa Francisco, eu só vejo em Anguera, eu não vejo em outras aparições, realmente, nem em aparições reconhecidas e nem em outras aparições que não foram reconhecidas pela igreja, tá? Vamos lá, mais que é esquisito aqui tem vários comentários, né, gente, nesse próximo aqui, ó. Eu acredito, Padre Gabriel Vilaverde conhece e ele não vê nada de errado, aí é que tá. O Padre Gabriel Vilaverde conhece e é amigo do vidente, gente. Nada contra o Padre Gabriel Vilaverde ser amigo do vidente. Não estou nem questionando isso aí. Só que o Padre Gabriel Vilaverde, sendo amigo do vidente, tá? Ele é uma pessoa parcial. Ele não vai fazer uma análise impar. Começou os latidos dos cachorros aqui, velho. Os cães do inferno, né? Ele não vai fazer uma análise imparcial, ele é amigo do vidente, ele vai na casa do vidente. Outro dia ele estava fazendo uma live da casa do vidente, entendeu? Nada contra também, nada contra. É amigo dele, defende. Só que para fazer esse tipo de análise, o Padre Gabriel Vilaverde não serve, tá? Ele não serve porque ele vai fazer uma análise parcial, sempre encontrando um subterfúgio para defender a Anguera, tá? No resto, eu gosto muito do Padre Gabriel Vilaverde. Pena que realmente ele é totalmente parcial nessa situação. Vamos lá. Sou membro do canal, né? Do canal do Vidente. Acredito piamente nas mensagens. Amo ouvir, né, o vidente contar as maravilhas que Nossa Senhora conta para ele, né? Assisto todos os dias as catequeses, rezo o terço da tarde e da noite. Eu acredito. Aí é que tá, você vê que é algo incondicional também, né? Aqui, assim, ó, desse jeito, tá? Agora, traz uma análise sobre revelações ali, como a revelação 110, que a aparição diz, eu sou o caminho que leva à vida. Eu sou o caminho não se usa para mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Eu sou é um termo usado para Jesus Cristo e o caminho também. Então ela não pode ser o caminho que leva à vida, só Jesus Cristo, né? Faz uma análise em cima disso. Sobre teoria da conspiração também.
profecias que só se cumprem através de teoria da conspiração. O rei foi tirado do trono. Ah, peraí, não aconteceu. Mas olha, Bento XVI renunciou. Ah, então ele foi tirado do trono. Aí inventou uma história de máfia de Sangalo que Bento XVI veio a público desmentir. Mas ele continua pregando isso daí, tá, gente? Vamos ver aqui um outro comentário aqui. Eu acredito, né, no vidente e ele é um privilegiado. Não, eu não vou entrar nessa questão porque é uma opinião pessoal, tá? Eu não entro na particularidade da vida pessoal do vidente, né? O que eu analiso aqui é a aparição, revelação e atitude, né, de como o vidente transmite isso tudo, tá? E eu tenho que analisar também, né? A meu ver, não, fazendo uma análise, eu nunca vi um vidente, né, se colocar dessa maneira, fazer esse tipo de discurso, fazer catequese em cima de revelação. Nunca vi isso na história da Igreja Católica. E ele mesmo diz isso, né? O próprio vidente, ele é muito sincero. Ele fala assim, ó, o que acontece aqui em Anguera nunca aconteceu em aparição nenhuma. E não aconteceu mesmo, né? Porque não é Nossa Senhora que aparece ali. Então é diferente, tá? Ele mesmo é muito sincero nisso daí. A última aqui, ó. Eu acredito sim na aparição de Nossa Senhora em Anguera. O vidente, não tenho nenhuma dúvida. Também é uma opinião muito incondicional, né? Eu acredito e pronto, né? Tem que trazer elementos para mostrar o porquê acredita nas aparições, tá bom, gente? Eu acredito, eu sou bem sincero. As únicas eu não desacredito nas 16 aparições que a igreja reconheceu. Tá? Mas as únicas que eu trago comigo, sim, tá? Como uma aparição que eu reconheço, que eu acredito mesmo, é Fátima, Lourdes e Guadalupe, tá bom, gente? São essas três, tá? Mas eu trago os elementos aqui mostrando por que eu acredito. Acompanho o vidente há um tempo. Não acredito que ele seja picareta. Também, a gente não questiona essa questão, né? Se ele é picareta, se ele não é. Cara, não questiono nem o que ele faz da vida para sobreviver. Eu não questiono nada disso. A minha preocupação é a aparição, a revelação, o modo que é transmitido isso. Aí eu tenho que analisar também, tá, gente? Quanto a isso, picareta, isso nunca saiu da minha boca. Acho que, né, pelo menos da minha boca, do Robson, também não saiu isso aí. Inclusive, é muito fiel aos ensinamentos da igreja. Não, aí ele não é fiel, ele não é fiel aos ensinamentos da igreja, tá? Ele não é porque tem ensinamentos da igreja que ele não segue, que ele diz que segue o que Maria falou para ele, né, dentro dessa suposta aparição. É o caso da dormição da Virgem Maria, o ensinamento da Igreja Católica, está no catecismo da Igreja Católica, está no documento, né, no documento de Pio XII, quando ele proclamou o dogma da Assunção de Maria. Está no documento que Maria morreu, foi colocada no sepulcro, ressuscitou, teve o corpo glorificado e foi assunto ao céu. Está no dogma de fé da Assunção de Maria. E ele diz que não segue isso porque a aparição revelou que é Highlander, não morreu, entendeu? Então ele não segue piamente ele não segue o catecismo 65, 66, 67, 966, ele não segue, não adianta. Ele acredita na aparição. O que vem da Igreja Católica, ele só segue se estiver de acordo com a aparição, né? O vidente é um homem que não estudou muito. Cara, eu não, sinceramente, eu vou ser bem sincero com você, ele fala isso nas catequeses, né? Eu acredito que ele estudou sim, tá, gente? Não tô falando que ele se formou, né, na faculdade, acho que não. Mas ele fala muito bem, o português dele é muito bom, por sinal, tá? Cara, ele tá falando alguém aqui que fala mal pra caramba, tá, gente? Eu não tenho uma cadeira na academia de letras, mas o português dele é bom. A oratória dele é boa, né? Ele se comunica muito bem, cara. Agora, assim, eu não conheço a vida dele, tá? Mas pelo que eu percebo nas catequeses, é de uma pessoa bem instruída, viu, gente? Né? Mas, enfim, não vou entrar nessa questão também, é a minha percepção apenas. Trabalha na roça, sim, ele, né, mora na roça. E as mensagens. Gente, trabalhar na roça não quer dizer que a pessoa não tem instrução. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E as mensagens dele são escritas com um português perfeito. Gente, não só as mensagens são escritas com um português perfeito, mas a oratória dele é boa, tá? Então, como eu falei, eu não vejo, por exemplo, na catequese ele errando uma conjugação verbal.
A não ser quando ele tá falando alguma coisa meio que satirizando, tá? Aí ele dá aquela de nós vamos, né? A gente, né? A gente vamos, nós vai, dá uma trocadinha ali, sabe? Mas, cara, eu vejo ele falando um português correto com sujeito, verbo e predicado, tá? Então, é sinal de que ele tem certa instrução, sim, né? Mas, enfim. E tudo que já se cumpriu nas profecias de Nossa Senhora deu ao mesmo, né? Não duvido dele. Essa questão de profecia se cumprir, a maioria, eu já coloquei aqui no meu canal, tá? A maioria dessas profecias que se cumpriram, ou foi a base da teoria da conspiração, ou a questão do caça-palavras, né? É uma mensagem totalmente aleatória, você caça uma palavrinha dentro da mensagem que pode ligar o nome de uma cidade que aconteceu alguma coisa. Gente, Nossa Senhora não trabalha desse jeito. O cristianismo, a Igreja Católica, não trabalha desse jeito, tá? E se você colocar que, eu acredito porque a maioria das profecias se cumpriram, né? Você vai começar a acreditar em Mãe de Ná, tá? Isso aí não testifica nada, tá? Tem pessoas que não são católicas, videntes que não são católicos e que profetizaram coisas que se cumpriram, tá? Então, isso aí não é parâmetro, não. Enfim, ele fala que a aparição não é dogma da igreja e que acredita quem quiser. Mais uma vez, gente, mais uma vez, isso é um ensinamento errado do vidente, ele sabe disso, tá? Aparição não ser dogma de fé, acredita quem quiser, isso serve para as aparições reconhecidas como digna de fé pela Igreja Católica. É Fátima, Lourdes, Guadalupe, La Salete, não o segundo opúsculo, tá? Só o primeiro, Quiberro, Simbres agora, quando a igreja testifica como uma aparição digna de fé, sim, aí você pode crer ou não, porque não é dogma de fé. Uma aparição que não foi reconhecida pela igreja, não existe essa história de eu acredito se eu quiser ou não, senão você vai começar a acreditar em coisas que não são católicas, vai acreditar em Ellen White, né? Vai criar na grande controvérsia também. Ela diz que recebeu revelações ali. Enfim, a próxima mensagem. Eu acredito nas mensagens de Anguera, não tem nada que não seja bíblico. Cara, é como eu falo, é uma pessoa incondicional. É uma pessoa que acredita de modo incondicional. Eu mostrei várias coisas aqui que, né, estão contrariando a Bíblia. Né? Eu já falei. Várias coisas, né? É o primeiro milagre de Cristo. É para quem Cristo apareceu depois da ressurreição, tá? Tem a questão do jumentinho 0 km, meu. Tem várias coisas. Intercessão dos santos, tá? A maneira que ele explicou a intercessão dos santos não é católica. Não é católica, tá bom, gente? E várias outras coisas que contrariam as próprias escrituras, falando que Paulo de Tarso era um assassino, quando a Bíblia não diz isso. Falando que Paulo de Tarso matou alguém na juventude. Então, são várias coisas contrariando a Bíblia. Nós já trouxemos aqui, né? Já fizemos vários vídeos. Então, só que, como eu falei, né? Milenarismo, ele prega o milenarismo. Aí ele diz que não, eu não citei o nome milenarismo. Não precisa citar o nome. Se você, né, ensinou o conceito do milenarismo, já é heresia. Já é heresia. E ele ensina isso daí, diz que esse planeta vai ser renovado, vai ter um paraíso aqui nesse planeta, e a igreja condena isso daí, tá? A Bíblia Sagrada também condena isso daí. Só que, como eu falei, pro aparicionista, pro fanático, ele vai tentar encontrar um subterfúgiozinho. No fim de tudo, ele vai ficar contra a igreja. Ele vai ficar contra a igreja e vai ficar a favor da aparição, né? E o último aqui, vamos lá, né? Acompanhe o vidente diariamente. Uma pessoa defende a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também defendo. O Rafael Brito defende, o Robson 2.0 defende, o Carlos Perim defende, o Eco Fidelíssimo defende. Todo mundo defende a igreja, filho. Isso aí também não é parâmetro, tá? Vamos lá. Aparições não são dogmas de fé, mas eu acredito piamente. Então, assim, cara, você tá em outra igreja. Tá em outra igreja, não é a igreja católica, você faz parte da igreja de Anguera, né? Na igreja católica não é assim, a igreja católica não é democracia, tá, gente? A igreja católica não é, eu acredito se eu quiser, tá? A igreja católica tem leis. Eu acredito na aparição, enfim,
nada demais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria Imaculada. E bem, esse aqui não fala da aparição. Acompanho as aparições de Anguera e não tenho nenhuma dúvida que é pura verdade. Você não tem dúvida? Sério que você não tem dúvida? Você não se dá o direito de se questionar sobre algumas coisas? Você acha mesmo que São José estava vivo no momento da crucificação de Cristo? Olha quantas coisas ali, né, serão voltadas contra São José. São José estar vivo naquele momento vai contrariar a Bíblia Sagrada, gente, que não menciona São José durante a vida pública de Cristo. Vai contrariar a Bíblia, porque Maria Santíssima estava sozinha, né, no momento da crucificação. E depois é dada a São João, para que São João cuide dela, porque ela não tinha mais ninguém. E no caso de tudo isso estar acontecendo, São José vivo, e largar Maria Santíssima sozinha ali, né, na crucificação, ele era um bunda mole e um covarde, como o meu amigo Eudes falou. Era um bunda mole e um covarde, tá? Simplesmente é isso. Ou você escolhe. São José já estava morto, né, já estava no céu, e por isso Maria Santíssima estava sozinha. Sozinha não, estava com, né, Maria Madalena, com as outras mulheres, que são, com São João. Mas, enfim, né, na questão da família, ela estava sozinha. Ou você escolhe. São José era um bundão covarde ou ele já estava no céu. Você quem escolhe. Para a aparição, ele era um bunda mole covarde, que não teve coragem de estar com a mulher ali, com a esposa dele naquele momento. Aí você que escolhe, tá? Vamos lá. E sigo Anguera há anos, né? Sigo Anguera há anos, acredito piamente. Até hoje não vi uma contradição. Às vezes pesadas, mas verídicas. Sério que você não viu nenhuma contradição? Vou falar uma coisa. Ainda que essas lives que ele faz de que Maria me contou, ainda que tudo que ele estivesse falando ali não contrariasse em nada a Bíblia, já é heresia. Eu vou explicar o porquê, tá? Aliás, a maioria das coisas ali, tudo contraria a Bíblia, né? Tudo contraria a Bíblia. Vai sempre, como eu falei, o adversário sempre deixa a pimentinha na mortadela para você mastigar por último, para tirar o gosto da mortadela. Eu vou explicar o porquê. O Catecismo 65, 66 e 67 diz que tudo que precisa ser revelado já foi revelado nos livros canônicos, tá? Nas revelações públicas. E o que não foi revelado só será revelado com a manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Nós estamos falando da vida de Cristo, tá? Por exemplo, Maria Santíssima morreu em Éfeso, ou morreu em Jerusalém, foi enterrada lá e depois ela ressuscitou. Isso não faz parte da questão, né, dos livros canônicos. É uma história, isso é um fato histórico, tá, que a igreja trouxe por tradição. Agora estou falando da vida de Cristo. Nascimento, morte e ressurreição. Tudo o que precisava ser revelado, o Catecismo diz que já foi. E que aquilo que ainda não foi revelado só vai ser revelado com a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, não é com a manifestação de Maria, tá, gente? Então, ainda que esse Maria me falou, tá? Não tivesse em nada contrariando as escrituras, já é heresia porque está contrariando o catecismo, tá bom, gente? Vamos continuar aqui para mais um comentário aqui, ó. Visitei Anguera e tenho acompanhado o vidente. Acredito que sejam verdadeiras aparições. Tá, nada demais. Ali é um apreço, né, pela pessoa do vidente. Também, cada um tem amizade com o vidente, é claro que vai acreditar. Eu acompanho há muito tempo o canal, né, do vidente. E como o vidente diz, né, não é dogma de fé e não é obrigado a acreditar. Eu acredito, tenho livros. Acompanho todos os dias o Santo Terço, as catequeses, já dei muitos frutos, é incrível a mensagem 458, Pedro e sua família. Bom, gente, aqui é complicado, porque sempre tem essa mensagem 458, que ficou 2 horas, não sei quantas horas escrevendo. Gente, prestem atenção numa coisa. Quando a pessoa faz algo constantemente, aquilo tem um imprint no cérebro dela. Se você quiser que o Cris Macabeus passe 3 horas escrevendo sobre o Apocalipse, trazendo exegese, citações dos padres da igreja, né, trazendo
textos bíblicos, eu vou passar 3 horas escrevendo sem parar. Porque aquilo já está na minha mente. Faz mais de 15 anos que eu faço isso. Há 15 anos eu faço a mesma coisa, entendeu? Então, essa história, ainda mais sabendo que. Enfim, eu nem vou entrar nessa questão, gente, porque é uma coisa que não prova nada, tá? Os textos são letras grandes nas folhas ali. Cara, se você pegar tudo, parece que dá uma página, né? E tem coisas ali que o Eco Fidelíssimo mostrou, foi tirado aí de documentos, né? Da própria igreja, São João Paulo II. Então, em nada que você falou aqui, né? E aí, sempre aquela questão, não é dogma de fé, acredita quem quiser. Gente, isso é um erro que o vidente está ensinando. É erro, 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 tá? Esse não é dogma de fé, mais uma vez, acredita quem quiser. Isso, né? A igreja diz para as aparições reconhecidas como dignas de fé. Não para aparição que... Imagina, qualquer um chega aqui e fala, vi Maria, pronto, eu posso acreditar, então. Cara, que coisa estranha isso aí. Estranho, estranho. Outro comentário aqui. O demônio não gostou, que fez até a internet travar, né? Pisa na cabeça da serpente, mãe de Anguera, rogai por nós. Eu acredito, o padre Gabriel Vilaverde conhece ele. Cara, o parâmetro da pessoa é o padre Gabriel Vilaverde conhecer o vidente. Gente, isso não quer dizer nada. Me desculpa, tá? Não, isso não quer dizer nada, né? Isso não testifica nada. Vamos lá, gente, mais uma mensagem aqui. Esse povo fica doido com ele devido às críticas ao Papa. Não são as críticas ao Papa que eu também critico o Papa, tá? Só que eu faço a minha crítica como um católico de verdade, tá? Tem que fazer. Né? Uma perseguição com tudo que o Papa fala, e aqui, gente, eu já mostrei vídeos aqui que as palavras do Santo Padre foram distorcidas, a questão da dona de estrada, coisa ridícula aquilo, gente. Coisa ridícula, tá? Tem um vídeo aqui falando sobre a dona de estrada, falando que o Papa Francisco chamou Maria, né, naquele momento, chamou Maria de mulher da vida. E a frase não diz isso, né? Entendeu? A questão agora inventou uma história de que agora tá proibido dizer que a igreja católica é a única de Cristo. Aí, cadê o documento da igreja onde manda? Cadê o Papa dizendo isso? Aí traz um videozinho de 8 segundos, né? Tirado do contexto, o Santo Padre falando, né? Sobre a questão da conversão, né? E falando assim, agora tá proibido converter as pessoas também para o catolicismo. O Santo Padre está falando de uma outra coisa, da festa de São Caetano lá na Argentina, onde os fiéis iam levar, né, comida para os moradores de rua, e o Santo Padre falou, é para distribuir para todo mundo. Ah, mas o cara não é católico, não tem que exigir nada, não, é para distribuir, mesmo não sendo católico, só isso que o Santo Padre estava falando. Tirou 8 segundos daquilo lá, falando, o Santo Padre está proibindo converter as pessoas. Agora, o negócio do proselitismo também, gente, a Igreja Católica é contra o proselitismo. Aí ele enfiou esse termo em uma das mensagens e ele tem que defender. Né? Ele tem que defender. Bento XVI tem documento de Bento XVI proibindo o proselitismo na igreja, e ele fala que não, que o proselitismo é a forma correta de pregar. Quem usa o proselitismo são os protestantes. Só para você ter uma ideia. Vamos lá, gente. Enfim, né? Então a questão não é criticar o Papa, é como tá sendo feita a questão. Né? Tudo que o Santo Padre fala agora é distorcido. Por isso que ficam procurando heresias nas mensagens dele. Eu amo o trabalho de evangelização que ele faz, até aí tudo bem, com muita verdade e amor pela igreja, e muitos não têm, sempre querendo passar o pano. E é notório que a grande maioria querem doutrina de sempre, sem esse modernismo, cara. Eu quero a doutrina de sempre, sem modernismo, sem aparição moderna, sem nada, cara. Essas aparições marianas de hoje em dia faz parte do modernismo na igreja, gente. Vocês não perceberam isso aí, não? Isso aí faz parte da igreja depois do Concílio Vaticano II, que vocês tanto criticam aí. Né? Antes do concílio não tinha isso. Aí diz aqui, ó. Por menos... uma outra pessoa respondeu. Falou, por menos o Padre Pio deu uma bofetada em um leigo por falar de um bispo. Imagina um tal vidente falando de um papa. Só isso. Só isso. O Padre Pio, né? Que o vidente diz que não tinha os estigmas, que não voava, como todo mundo menciona por aí.
E aí embaixo aqui, ó, será mesmo, se o Padre Pio tivesse vendo os erros do Papa Francisco, ele estaria a favor? Ele poderia não estar a favor, exatamente, se o Papa cometeu um erro, mas nunca iria distorcer uma palavra do Santo Padre, e se ele fosse, né, falar, ter algo com o Santo Padre, seria com obediência e respeito, tá bom, gente? E por último aqui, vamos ver a última mensagem aqui. As aparições, né, de Anguera não precisa de cara, esse aqui eu deixei por último. Esse aqui eu deixei por último, gente. Porque isso aqui, essa pessoa aqui, ela não faz mais parte da Igreja Católica, tá? Ela é da Igreja de Anguera, tá bom? Prestem atenção nos comentários. As aparições de Angueras não precisam de aprovação. Como não precisa de aprovação, meu senhor? Como não precisa de aprovação? Todas as aparições marianas precisam da aprovação da igreja. Fátima, Lourdes, La Salete, Anguera não precisa. Ele diz assim, ó, porque a própria aprovação é a mãe de Jesus Cristo. Então a própria aparição é a aprovação, gente. Se eu sou, preste atenção, se eu sou vidente e tá me aparecendo a mãe de Deus e a igreja ainda não aprovou, um sujeito desse eu mando sumir do meu canal. Um sujeito desse eu mando sumir. Eu falo, você não sabe o que é aparição mariana. Eu colocaria esse sujeito no lugar. Aí diz aqui, ó, a mãe de Jesus não mente. Não contradiz a doutrina do filho dela. O vidente é um homem muito autêntico quanto a isso, eu não tenho dúvida. É tão sério que as 5 mensagens que Nossa Senhora deu, pediu que não fosse divulgada até que ela autorize, e ele não divulgou ainda. Foi difícil ler aqui, mas tá bom. Porque, segundo o vidente, tem 5 mensagens que Nossa Senhora passou para ele. Isso toda aparição moderna tem, tá, gente? Porque tem que ter essas revelações que são segredos, e aí a pessoa vai ficar acompanhando sempre as mensagens até que um dia seja revelado, tá? Isso é uma heresia também, porque se tem algum segredo tem que levar para a igreja. A igreja é quem tem que analisar e divulgar o segredo, tá? Não é a aparição que determina, não é a aparição. Isso aconteceu em La Salette, gente. Isso aconteceu em La Salette. La Salette, né, a aparição aconteceu em 1846. Tá? 1846 aconteceu a aparição em La Salette. Chegou em 1851, o bispo que estava, os bispos, né, e tinha uma comissão analisando a aparição, convidou os videntes para colocar por escrito o que foi revelado. Os videntes falaram para o bispo assim, ó, a aparição diz que só pode ser revelada em 1858. O bispo bateu na mesa e falou, a aparição não manda aqui, vocês vão escrever agora o que ela revelou. E os videntes foram lá e revelaram, e escreveram. Porque a aparição não está acima do bispo. Não está acima do bispo, muito menos do papa, entendeu? Então, não, a aparição que traz segredos que não podem ser revelados não é a aparição mariana, tá? Não tem o porquê, não faz nem sentido isso daí. Ninguém é obrigado a acreditar, mas é bom respeitar a mãe de Deus. Não é a mãe de Deus, tá? Por isso, realmente, eu não... Cara, eu trato aqui como qualquer outra aparição que não é reconhecido pela igreja. Pra mim, até então não é a mãe de Deus. Vai lá em Anguera e tire sua dúvida. Não tem que ir lá, é só acompanhar as catequeses do vidente e ver o que é revelado ali. Lá quando a gente chega, o perfume de rosas toma conta. Aí já vem ilustrando o lugar, né? É bom vocês baterem de frente com o vidente mesmo, porque ele só fala a verdade e não tem medo. É o seguinte, eu já convidei, fiz vídeos convidando o vidente para uma live. Porque a questão de eu ser contra a aparição não é que eu sou contra a pessoa do vidente. Né? Eu já convidei os aparicionistas, já convidei o vidente para uma live. Para que ele defenda isso. Eu quero mostrar. Eu queria ter a oportunidade de pegar tudo que eu tenho guardado aqui, todo o material que eu tenho guardado de Anguera, todas as heresias que eu já trouxe para o meu canal, queria ter a oportunidade de mostrar para ele, para que ele pudesse, né, ao vivo ali, defender aquilo, trazer um argumento plausível. Mas ele, cara, até hoje não recebi um sim, um nada, entendeu? Então é aquela questão, né, meu? Cara,
que essa questão de ele ter medo, não ter medo de nada, ele não tem medo de falar ali na catequese, ele fala mesmo, fala do Papa, fala de todo mundo, né? Chama a gente de psicopata, cheirador de pó, cachaceiro, aí ele tem medo. Mas, cara, poderia participar de uma live com a gente, né? Participar de live com o Gabriel, Padre Gabriel Vilaverde, filho. Aí não adianta, tem que participar de live com pessoas que estão discordando dele, né? Para que aí ele possa trazer os argumentos, né? Um argumento realmente que possa defender tudo que é revelado lá em Anguera, tá bom, gente? Então, enfim, esses são os comentários, cara, eu recebi isso aqui pelo WhatsApp e eu falei, pô, eu tenho que fazer um vídeo em cima disso, né? Tem que fazer um vídeo sobre esses comentários. Você vê que... Por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo, tá? Aparição mariana, vidente, aparição mariana, vidente, tem que ter o corte rápido na hora. Apareceu um vidente dizendo que viu Maria, tem que ter esse corte rápido na hora. Não pode deixar aquilo crescer, porque fica uma situação insustentável e incontrolável. O vidente de Anguera, ele não tem mais controle, gente, não tem mais controle. Ele mesmo, ele abre vídeos na catequese dele falando, não tem padre, bispo e papa para mim. Entendeu? Olha a situação que chegou. Se São João Paulo II tivesse dado um corte rápido, lá em 1987, 88, não tinha chegado nesse ponto. Hoje, se Dom Zanoni, prestem atenção, se Dom Zanoni vier a público com essa comissão, essa suposta comissão, né, e né, afirmar, ó, essa aparição é falsa, não é Maria, a igreja não reconhece, tá? Está proibido o católico ter devoção por Anguera, né? E o católico que tiver devoção por Anguera vai ser excomungado. Cara, essas pessoas, esses fanáticos, saem da igreja católica no outro dia. Vão tudo para a igreja de Anguera. O vidente, com certeza, ele mesmo já falou que ele pode ser excomungado, ele não vai parar, né? Não adianta, ele não vai parar. Ele só respeita a aparição, ele já falou isso, né? Não estou aqui inventando nada. E os fanáticos, todas essas pessoas aqui, saem da igreja católica no outro dia. No outro dia deixam a igreja católica, tá? Por isso que a gente tem que aprender mesmo com os erros de agora, para não permitir que isso aconteça para a geração futura, porque a nossa geração aqui, a igreja virou uma confusão por causa dessas aparições marianas. Tem que dar o corte rápido na hora, gente. Dá o corte rápido e acabou, né? Não é reconhecido e pronto. Ó, essa aqui sim. Agora essa aqui não é reconhecida e pronto. Isso aí, minha gente. Muito obrigado aqui, né? E enfim, vamos continuar nessa luta contra os aparicionistas e contra as mentiras do apocalipse futurístico, tá bom? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.